Neste bloco, eu quero tratar sobre sentença e coisa julgada, tratando de um assunto extremamente importante dentro dessa temática sentença e coisa julgada, que é o princípio da correlação entre acusação e sentença. Eu quero conversar com vocês, portanto, sobre os institutos da emendatio libelli, artigo 383 do CPP, e mutatio libelli, artigo 384 do CPP, que são institutos extremamente importantes nessa temática, princípio da correlação entre acusação e sentença. Veja só. Sobre o princípio da correlação, conceitualmente, esse princípio apregoa que a sentença criminal ela deve guardar plena e perfeita consonância com os fatos descritos na peça acusatória. Ou seja, a sentença, quando for definir qual é o desfecho ali daquele caso criminal, a sentença deve se ater aos fatos narrados pela parte acusadora lá na peça acusatória. Ou seja, a sentença não pode se dissociar daqueles fatos que estão narrados ali na peça acusatória. E é muito importante que fique claro que no processo penal, o acusado ele se defende dos fatos. No processo penal, o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica. O que significa isso? Significa, se eventualmente um sujeito for denunciado por ter praticado um furto, o MP vai fazer o quê? Vai descrever o furto lá na denúncia. Vai dizer que no dia tal, às tantas horas, o sujeito pulou o muro daquela residência, arrombou a porta, subtraiu os objetos tais e fugiu do local. É isso que o MP vai narrar. Esse é o fato narrado pelo Ministério Público. E é disso que o acusado vai se defender. Ao final da peça, da denúncia, o Ministério Público vai dizer que o sujeito está em curso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos 1 e 2 do Código Penal. Essa é a capitulação jurídica, que é indicar qual é o tipo penal que foi praticado pelo agente. Ok? Muito bem. Nesse sentido, o acusado não se defende desta capitulação jurídica. O que significa dizer? Significa dizer que, ainda que o juiz discorde da capitulação jurídica lá da peça acusatória, desde que os fatos estejam devidamente descritos, o juiz pode, por exemplo, condenar o acusado com base em um outro crime distinto daquele crime indicado pelo Ministério Público lá na denúncia ou pelo querelante na queixa-crime. A ideia é a de que o juiz conhece o direito, iura novit curia. Logo, basta que os fatos sejam narrados ao juiz para que ele, juiz, possa definir efetivamente qual é o direito aplicável àquele caso. É essa a ideia do princípio da correlação aqui. Primeiro ponto que eu quero tratar sobre o princípio da correlação, eu quero conversar com vocês sobre esse instituto denominado emendatio libelli. E a emendatio libelli está prevista no artigo 383 caput do CPP, que tem a seguinte redação: o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir àquele fato uma definição jurídica diversa, ainda que, em consequência dessa nova definição jurídica dada pelo juiz,
ainda que o juiz tenha que aplicar, em decorrência disso, uma pena mais grave. Primeiro requisito do Instituto da Emendatio Libelli é a necessidade de que o fato precise estar descrito devidamente, suficientemente lá na denúncia ou na queixa. O fato deve estar devidamente descrito lá na peça acusatória. Ok? Significa dizer que durante todo o processo as testemunhas são ouvidas, a vítima é ouvida, o réu é interrogado. E não há, durante a instrução probatória, nenhum fato novo descoberto posteriormente. Os mesmos fatos descritos lá na peça acusatória, na denúncia ou na queixa, são precisamente os mesmos fatos apurados pelo juiz na instrução. Não temos nenhum fato novo. E esse é o primeiro requisito aqui da Emendatio Libelli. O segundo requisito da Emendatio Libelli é que o juiz ele vai atribuir àqueles mesmos fatos narrados pelo Ministério Público uma definição jurídica diversa. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, eu tenho certeza que vocês vão compreender esse exemplo. Imaginem uma situação de um furto de um carro de test drive. O sujeito vai lá pegar, fingir que vai fazer um test drive, passa uma conversa no vendedor, e aí o vendedor dá a chave, o sujeito some. Não é? Muito bem. Nessa situação, há uma divergência doutrinária se se caracteriza estelionato ou se caracteriza furto mediante fraude. E por razões de política criminal, tem-se entendido que se trata de furto mediante fraude, por quê? Porque o estelionato não é coberto em apólices de seguro. Então, vamos imaginar que o Ministério Público venha e descreva, o Ministério Público vem e descreve que o sujeito foi lá no dia tal, às tantas horas, na concessionária tal, pediu para fazer o test drive para o funcionário tal acreditou nele e entregou as chaves e o sujeito sumiu, nunca mais apareceu com o veículo. O fato está narrado. E o juiz, ao sentenciar, vai se ater a esses fatos. Muito bem. Só que, lá no final, o MP vai definir essa conduta como um estelionato. E aí o MP vai falar, portanto, ante o exposto, denuncie o acusado tal como incurso no artigo 171 caput do Código Penal, crime de estelionato. Muito bem. O juiz, durante toda a instrução probatória, percebe pelas provas colhidas que foi precisamente isso que aconteceu. Ou seja, aquilo que foi descrito ali pelo MP foi exatamente o que aconteceu. Só que o juiz, ao final, ele discorda da classificação jurídica. O MP disse que foi um estelionato, porém o juiz vai assimilar esses mesmos fatos e vai dizer, olha, não foi estelionato. Isso aqui, na verdade, foi um furto mediante fraude. Reconheça um furto mediante fraude mediante uma situação de aplicação da Emendatio Libelli. Ok? E aí, qual que é a diferença disso, professor? É simples. A diferença é que, em se tratando de Emendatio Libelli, é possível que o juiz discorde da capitulação jurídica do MP sem modificar o fato criminoso e que o juiz faça o quê? Que o juiz, inclusive, possa impor uma pena mais grave. Nesse caso, o estelionato, artigo 171 caput do Código Penal, tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Por sua vez, o furto mediante fraude tem pena de 2 a 8 anos. Portanto, é perfeitamente perceptível que o furto mediante fraude tem uma pena mais grave.
tem uma pena claramente mais grave. E nesse caso, se a pena é mais grave, o juiz mesmo assim pode impor essa pena sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, muita atenção e muito cuidado, a emendatio libelli tem exatamente essa consequência. O juiz, quando ele, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuir uma definição jurídica diversa, a consequência é que o juiz poderá aplicar, inclusive, uma pena mais grave. Veja só, se o MP na denúncia, ele tipificou um estelionato, que tem pena de 1 a 5 anos, o juiz, na sentença, poderá considerar esses mesmos fatos não como estelionato, mas sim como furto mediante fraude. E, nesse caso, impor uma pena que é maior, de 2 a 8 anos. Ok? Certo? É essa a ideia principal da emendatio libelli. E eu quero tratar de algumas outras questões que envolvem a emendatio libelli, que são extremamente importantes para você. Primeiro, na emendatio libelli, o juiz age de ofício. O juiz, na emendatio libelli, faz uma nova capitulação jurídica de ofício. Não há aditamento. O MP não adita, o MP não provoca essa ação do juiz. O juiz simplesmente olha para o fato, vê que o fato, na verdade, caracteriza no olhar do juiz um outro tipo penal e não aquele trazido pelo Ministério Público. E, nesse caso, o juiz toma essa providência, ok? De ofício, aplicar a emendatio libelli. Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 383 prevê o seguinte: se, quando o juiz fizer essa definição jurídica diversa, o juiz perceber que a pena do novo crime que ele entendeu que foi praticado admite a suspensão condicional do processo, o juiz poderá entregar os autos ao Ministério Público para que o Ministério Público ofereça a suspensão condicional do processo. Por exemplo, vamos imaginar a situação inversa, em que o Ministério Público denuncia o sujeito por furto mediante fraude, cuja pena mínima é de 2 anos, e se a pena mínima é de 2 anos, não cabe suspensão condicional do processo. Só para você se aprofundar um pouco melhor depois, suspensão condicional do processo está prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Ok? E aí, se o MP denuncia o sujeito por furto mediante fraude, não cabe suspensão condicional do processo, porque a pena é uma pena mínima de 2 anos. E a suspensão condicional do processo só é permitida em situações em que a pena mínima é de até 1 ano. Vamos imaginar que o juiz desclassifique aquela conduta para estelionato. E aí o estelionato tem pena mínima de 1 ano. E, portanto, cabe suspensão condicional do processo. Esse artigo 383, parágrafo 1º, prevê exatamente isso. Que, se, em decorrência de uma definição jurídica diversa, realizada pelo juiz, que discordou da tipificação do MP e enquadrou o fato num outro tipo penal, se for possível a suspensão condicional do processo, mesmo depois da instrução probatória, mesmo antes da sentença, é possível que seja ofertada a suspensão condicional do processo nesse caso. Ok? E o parágrafo 2º do artigo 383 prevê, por sua vez, que se o juiz eventualmente aplicar essa definição jurídica de crime diferente, prevista aí na emendatio libelli. E aí, essa nova definição jurídica dada pelo juiz faz com que o crime seja de competência de outro juízo.
Nesse caso, o parágrafo 2º prevê que o juiz deverá encaminhar os autos ao juízo que seja competente. Então vamos imaginar que o MP ofereça a denúncia contra o sujeito por lesão grave, que é um crime do juízo comum. Porém, o laudo complementar vem depois dizendo que o sujeito não ficou 30 dias incapaz para suas ocupações habituais, e sim apenas 15 dias incapaz para suas ocupações habituais. Ou seja, essa lesão que o MP disse que era uma lesão grave, na verdade é uma lesão leve, é uma lesão simples, que não é de competência do juízo comum, é de competência dos juizados especiais criminais. Nesse caso, se o juiz fizer esse exercício hermenêutico, o juiz deverá fazer o quê? O juiz do juízo comum, encaminhar os autos para o juiz dos juizados especiais criminais. Ok? Muito bem. E assim nós concluímos a nossa conversa a respeito de emendácio libelli, e eu quero passar a tratar com vocês de um outro instituto que é relativamente parecido, mas que tem as suas particularidades, e nós vamos esmiuçar essas particularidades, instituto esse chamado mutatio libelli. O artigo 384 do CPP prevê a seguinte redação: encerrada a instrução probatória, se o juiz entender cabível uma nova definição jurídica do crime, em consequência de uma prova de elemento ou de circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa subsidiária. Vocês percebem pela simples redação do dispositivo que estamos falando de uma coisa distinta do que falamos na emendácio libelli. Aqui na mutatio libelli, o fato é novo. Surge um fato novo. Surge um fato não descrito na denúncia ou na queixa subsidiária. Na mutatio libelli, portanto, o juiz percebe que existe um elemento ou uma circunstância da infração penal que não está narrada lá na peça acusatória. E aí, em razão deste fato não narrado, o juiz diverge da capitulação jurídica que o MP fez lá na peça acusatória e o juiz entende cabível uma outra definição jurídica de crime. Vamos pensar aqui na mutatio libelli na seguinte situação. Vamos imaginar que o MP narre que houve um furto, ou seja, uma subtração sem violência. Sujeito estava caminhando pela rua, viu que a transeunte, a vítima tal, estava com o celular, subtraiu o celular ali da sua bolsa ou do seu bolso e evadiu-se. O MP não está narrando nenhuma violência, nenhuma ameaça. Não é? O MP está narrando uma subtração sem violência. Muito bem. Mas vamos supor que durante a instrução probatória, a própria vítima e alguma testemunha tragam a informação de que houve grave ameaça nessa subtração. Ou seja, não foi uma subtração não violenta, foi uma subtração praticada mediante grave ameaça. Ou seja, eu tenho uma elementar do tipo de roubo que não está narrada na peça acusatória e que foi surgindo durante a instrução probatória. Um fato novo, um fato não descrito na peça acusatória. Então, se o fato não está descrito na peça acusatória, o juiz não poderá condenar o sujeito por esse fato não descrito. Por quê? Porque o acusado se defende no processo penal dos fatos. E se o acusado se defende dos fatos no processo penal, não há que se falar
em ação do juiz de ofício. O juiz, nesse caso, deverá fazer o quê? Logicamente, nesse caso, o juiz deverá tomar a providência de abrir vista dos autos ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa, atenção e cuidado, aditar a denúncia ou a queixa. Ok? Certo? Muito bem. Porém, eu quero trazer aqui algumas diferenças fundamentais sobre a emendatio libelli 383 e a mutatio libelli 384 do CPP. Na emendatio libelli, perceba que o fato está suficientemente descrito lá na denúncia ou na queixa. Na mutatio libelli, por sua vez, o fato não está completamente descrito lá na denúncia. Na emendatio, o juiz olha para os fatos descritos pelo Ministério Público e fala: os fatos são precisamente estes. Não há modificação nenhuma. Agora, em relação à mutatio, o juiz olha para os fatos descritos lá na peça acusatória e ele verifica que existe algum fato que não está descrito lá. Existe algum elemento que não está ali previsto. E por conta disso, há uma diferenciação em relação às consequências de cada um desses casos. Ok? Muito bem. Próximo ponto. Qual é a consequência no caso da mutatio? No caso da mutatio, a consequência é que o MP deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias. O MP precisa aditar a denúncia para incluir o fato novo, ou seja, o juiz não poderá tomar a providência de, o juiz não poderá, repito, tomar a providência de condenar de ofício por um outro crime sem que haja esse aditamento. Ok? Muito bem. E se o MP eventualmente se recusar a aditar? Nesse caso, aplica-se o artigo 28, ou seja, o procurador-geral vai dar a última palavra se ele adita ou não esta denúncia. Ok? Muito bem. Qual é o procedimento aqui na mutatio libelli? Primeiro, constata-se o fato novo, o juiz abre vista para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai aditar a denúncia para incluir esse fato novo. Então, lá naquele nosso exemplo, o MP vai aditar aquela denúncia de furto para incluir a grave ameaça e, ao final, tipificar esse fato não como furto e sim como roubo. E o MP, quando for aditar a denúncia, vai fazê-lo no prazo de 5 dias e deverá arrolar até 3 testemunhas, além daquelas já ouvidas. Logo depois, o defensor deverá, no prazo de 5 dias, arrolar também até 3 testemunhas, além daquelas testemunhas já ouvidas. E o juiz? Ele vai receber o aditamento, ou rejeitar, mas como regra vai receber, e vai designar uma nova audiência onde serão ouvidas as testemunhas eventualmente arroladas e onde será realizado um novo interrogatório. O acusado deverá ser interrogado novamente agora sobre essa nova circunstância que surgiu durante a instrução. Ele deverá dar a sua versão a respeito deste fato novo. E aí, depois disso, as partes vão oferecer as alegações finais
e o juiz deverá sentenciar, e quando o juiz sentenciar, o juiz ficará adstrito, ele deverá considerar a acusação nova do aditamento e não aquela imputação antiga, não aditada com os fatos antigos. Ok? Muito bem. Bom, a mutatio libelli, diferente da emendácio, a emendácio é possível na ação penal pública ou na ação penal privada, em todas as espécies. A mutatio libelli, por sua vez, ela é possível apenas na ação penal pública e também na ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada exclusiva e ação penal privada personalíssima não cabe, segundo a lei, mutatio libelli. Tudo o que eu disse sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo e sobre remessa dos autos ao juízo competente, que eu falei lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 383, se aplica aqui a mutatio libelli também por força do artigo 384, parágrafo 3º do CPP. Além disso, a súmula 453 do STF deixa claro que não se aplicam à segunda instância o artigo 384, ou seja, se houver um fato novo descoberto lá no tribunal, lá na segunda instância, não é possível que nós tenhamos o quê? Não é possível que nós tenhamos um aditamento do Ministério Público. O fato vai permanecer com aquele fato antigo. O fato vai permanecer aquele fato originalmente descrito. Esse fato novo descoberto em segunda instância ficará no esquecimento. Não será apurado e não será possível ao tribunal que considere esse fato novo sob pena de uma situação de supressão de instâncias. Ok? Muito bem. Agora, concluindo esse tema, falando também de um outro concurso da FGV, feito também aí em Santa Catarina, concurso de oficial de justiça em 2016, nós temos duas questões que podem, que foram trazidas pela FGV, e eu quero resolver essas duas questões com vocês. Primeira questão. Kaique, primário de bons antecedentes, sem nenhuma anotação em sua folha de antecedentes, foi denunciado por furto qualificado, pena 2 a 8 anos de reclusão e multa. No momento da sentença, entendendo o juiz que não estava provada essa qualificadora, mas apenas a subtração da coisa alheia, que configura o crime de furto simples, ele percebe que o furto qualificado denunciado tem pena de 2 a 8 anos. O furto simples tem pena de 1 a 4 anos. Aí, ao magistrado caberá, nesse caso, o quê? Primeiro, eu vou começar pela alternativa B. O magistrado, então, tem que absolver o acusado, porque não é possível a condenação pelo crime de furto simples em razão da violação do princípio da correlação. Está errado. O juiz não pode absolver o acusado porque está provado o furto simples. E nós falamos que se uma qualificadora não foi provada, não há problema nenhum. O fato está suficientemente provado ali. Portanto, o acusado se defende dos fatos, não há que se falar em necessidade de absolvição. Alternativa C. O juiz deverá encaminhar os autos para avaliar a possibilidade de oferecimento de transação penal. Nada a ver, gente. A transação penal, lá do artigo 76 da Lei 9.099, é aplicada apenas antes da denúncia. Não é possível transação penal posterior à denúncia. E a transação penal só pode ser realizada em crimes cuja pena máxima seja de até 2 anos. E o furto simples tem pena de 4 anos como pena máxima. Logo, não cabe transação penal.
Poderá o juiz proferir de imediato sentença condenatória pelo furto simples, aplicando a mutatio libelli. Não é possível. Nós já falamos que só é possível a condenação direta na emendatio libelli e não na mutatio. Ok? Próxima. Proferir de imediato uma sentença condenatória em relação ao furto simples aplicando o instituto da emendatio libelli. Até poderia ser correta essa alternativa se não tivesse ali a observação de que o crime é de furto simples. E esse crime de furto simples é um crime em relação ao qual cabe suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano e o sujeito é primário e de bons antecedentes. A alternativa correta, portanto, é a alternativa A. O juiz deverá encaminhar os autos ao MP para avaliar a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Agora vamos para um próximo problema, também da FGV, concurso de analista do Ministério Público, MP do Rio de Janeiro, 2016. Vamos lá. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o José pela prática do crime de apropriação indébita. Encerrada a instrução, entende o promotor que José, na verdade, empregou fraude em momento anterior ao crime, de modo que a posse do bem em momento nenhum foi lícita. Em razão disso, o promotor adita a denúncia. Se houve aditamento à denúncia, já sabemos que estamos falando de mutatio libelli, mutatio libelli, porque na emendatio o juiz já condena diretamente. Então, o promotor ofereceu aditamento à denúncia para quê? Para modificar os fatos narrados e imputar o crime de estelionato, ok? O aditamento é recebido, novas provas são produzidas. Após o promotor pedir a condenação de acordo com o aditamento e a defesa a absolvição, o magistrado condena José nos termos da imputação originária, que é menos grave. Diante do exposto, é correto afirmar que, de acordo com o Código de Processo Penal, que com o aditamento do Ministério Público foi aplicado o Instituto da... O MP aditou? Aditou. Então, se houve aditamento, eu já sei que não é emendácio. Porque na emendácio, o juiz condena diretamente, sem o quê? Sem o aditamento do MP. Então, sobra A e C. Já sabemos que a resposta certa é mutatio libelli. E aí a gente só precisa avaliar o seguinte. Quando o MP adita a denúncia, aplicando-se a mutatio libelli, pode o juiz condenar com base na imputação originária ou não pode o juiz condenar com base na imputação originária? Veja só, parágrafo 4º do artigo 384 responde essa questão. Havendo aditamento, o juiz, na sentença, fica adstrito aos termos do aditamento. O que significa isso? Que o juiz não pode condenar após o aditamento na imputação originária. Portanto, a resposta correta é a resposta A. Ok? Muito bem. Então, dessa forma, concluímos emendatio e mutatio libelli aqui no princípio da correlação. E eu quero tratar no próximo bloco sobre o assunto que é disparado mais importante no seu concurso público, que é recursos. Vamos, portanto, desvendar todas as questões mais relevantes a respeito de recursos. Ok? Então, fique conosco e ad sumos.